Graça e paz, meus irmãos, que Deus os abençoe nesta manhã, bom dia. Hoje chegamos à nossa aula número 33, certo? Acho que é esse mesmo? 33. Pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa manhã, naquilo que temos preparado ainda no assunto de soteriologia, ok? Sei que os irmãos devem ter reparado que a doutrina em particular tem se estendido mais, mas é porque realmente é extremamente fundamental. A soteriologia, as outras vão ter também esses toques, mas é o que principalmente, difere a fé cristã das demais. Tem todas as demais, você faz alguma coisa para ser salvo, para ir para o nirvana, para voltar melhor do que né? Era mosquito nessa vida, vai voltar mosca na próxima e assim por diante. A fé cristã é a única em que você é beneficiado pelos méritos de outro, do Senhor Jesus. E isso acarreta, meus irmãos, uma série de fatores que a gente não pode deixar de ver e não pode passar por cima de maneira superficial, ok? Mas, enfim, como eu já disse sempre, não temos pressa de nada, a não ser ir para o céu, então vamos com calma, aprendendo a palavra de Deus. Vamos orar antes de mais nada, pedindo o auxílio do Senhor para o nosso tempo aqui nesta manhã, ok? Santo Deus, nós agradecemos pelo privilégio de estudar a Tua palavra, pela possibilidade, a liberdade que temos de estar aqui. Para tanto, Deus, pedimos a Tua bênção, que o Senhor nos ajude a ouvir e entender aquilo que vamos receber da Tua palavra. Obrigado, Deus, pelas ferramentas que temos, os instrumentos que o Senhor tem colocado para servir a igreja, que nos possibilitam, inclusive, estar aqui hoje. Novamente pedimos o Teu auxílio, o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Repetindo a nossa definição mais uma vez, soteriologia é o estudo sobre a salvação do homem através da obra de Cristo, incluindo sua eleição soberana por parte de Deus, seu chamado, perseverança e glorificação. Aqui nas minhas preparações, eu já cheguei à glorificação. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no tempo que nós temos hoje de manhã. Aí a gente vai ter que, obviamente, continuar numa próxima oportunidade. Hoje, irmãos, vamos falar sobre algo chamado a vivificação, ok? Então, vamos lá. A Bíblia ensina que o homem incrédulo está morto em meio a delitos e pecados. Ocorrendo, porém, a fé em Cristo, o pecador é ressuscitado, recebendo vida espiritual e perdão. Então, esses textos aí, meus irmãos, são muito conhecidos e para a gente ilustrar, vamos logo lê-los. Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. E o versículo 5, que conclui o 1, Deus deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões, pela graça vocês são salvos. Então vamos lá. Esse primeiro parágrafo, ao meu ver, ele está direcionando para uma ideia, se você realmente presta atenção, porque é sutil. Mas é possível nós ventilarmos uma outra ideia, uma outra possibilidade nesta ordem da salvação. Então vamos lá. Nós estamos lendo o seguinte, que ocorrendo, porém, a fé, o pecador é ressuscitado recebendo vida espiritual, certo? Então você perceba que ele não usou nesse parágrafo a palavra o pecador é vivificado, certo? Por quê, irmãos? Vamos lá. Nós estamos aqui partindo do princípio que o ser humano está morto em seus pecados. Nós já vimos também em outra aula que o ser humano é escravo do pecado, certo? Essas são a base do argumento da fé reformada para entendermos que o ser humano não tem como, por si só, buscar a Deus, por sua própria iniciativa. O que combina com Romanos capítulo 3, não há um justo, nem sequer um, não há ninguém que busque a Deus, certo? Então essas são bases, são fatos, pelo qual nós entendemos que a salvação precisa ser algo que parta do Senhor. A iniciativa tem que ser do Senhor.
Se ele não fizer algo, o ser humano não pode dar sequer o primeiro milímetro de passo, ok? Então, eu não estou aqui dizendo se você concorda ou não com isso. Eu estou declarando o que nós entendemos das Escrituras. Se você discorda, não tem problema. Como dizia o meu professor de teologia sistemática do Novo Testamento, ou teologia bíblica do Novo Testamento, só precisa que você tenha base bíblica para isso. Eu estou mostrando a minha. O ser humano está muerto, tá? É escravo, está morto. São expressões que Paulo usa para mostrar que morto não tem ação, escravo não tem vontade. Então, ele não pode exercer por si só a sua liberdade, ele não pode, como diz o cântico, né? Pode o morto se levantar? Não. Todas as pessoas que, inclusive, foram ressuscitadas na Bíblia, para ilustrar melhor ainda, não foram por si só. Foi Jesus, no Antigo Testamento foi Elias, e assim por diante. Beleza? Então, se esta pessoa está nessa situação, e ela ouve o Evangelho, você prega lá para o Sinfrônio, como é que o Sinfrônio vai responder? Como é que ele vai dar o primeiro passo? Então, criou-se o termo graça preveniente. Não, pastor, isso é coisa do arminianismo. Não, não é. Esse é um erro comum, que inclusive eu já cometi muito, porque o arminianismo, na verdade, pegou esse termo e ressignificou este termo, certo? Ou pelo menos deu a ele um alcance diferente. O que é graça preveniente? O que ela ensina? O ser humano está morto. O Senhor vivifica aos seus, dando-lhes nesse ato também fé, para que eles possam responder à oferta do Evangelho, e aí sim acontece a regeneração. Então nós estamos separando, irmãos, a vivificação, esse ato breve, da regeneração definitiva, que essa sim só acontece depois da fé. Ok? O que o arminianismo diz? Que essa graça preveniente é dada a todos, para que as pessoas possam dizer sim ou não. Então, mais uma vez, a gente vai argumentar. Para quê? Qual o sentido de Deus dar essa possibilidade a alguém que não tem em si o desejo de buscar o Senhor? Então, o nosso entendimento é que isso é dado àqueles que são eleitos, que são escolhidos pelo Senhor. E aí o texto vai mostrar, nós estamos mortos e Ele nos deu vida com Cristo. Essa parte do versículo 5 ainda não se refere à regeneração, mas a essa vivificação que nós estamos vendo aqui. E aí o versículo, Colossenses 2,13, que está logo em seguida, vai dizer o seguinte: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo e nos perdoou de todas as transgressões. Texto paralelo, Paulo está explicando às duas igrejas basicamente a mesma coisa. O que é importante nós tirarmos aqui, meus irmãos? Principalmente que sem a ação, por isso que chama-se monergismo, esse é o termo real da fé reformada, certo? O pessoal fica batendo que, não, você é calvinista? Então você é discípulo de Calvino? Tá, então esquece. Abandona o termo calvinismo, porque o termo certo, teologicamente correto, técnico, é monergismo, que obviamente significa como você tem uma decisão monocrática. O que é uma decisão monocrática? Quando o juiz decide sozinho, não é isso? Alguém já viu isso em algum país do mundo? Não, será? Está dizendo não, que você está com medo de que alguém descubra nas redes sociais, Adriano. Então, essa é a decisão monocrática, certo? Não é decisão de grupo, é mono. Então, vai lá, você sabe o que eu estou dizendo, e diz, fulano vai ser preso, amigo. Mas não teve investigação, não teve nada, mas ele decidiu monocraticamente. Bem, monergismo significa ação única. Esse é o termo, certo? Diferente de qual é o oposto? Sinergismo, que é ação conjunta, onde Deus vem com uma parte e o homem vem com outra, com a sua vontade, com a sua decisão e assim por diante. É aí que nós, praticamente, todo o cristianismo diverge, certo? Mesmo aquele pessoal que diz assim, não, eu não sou nem uma coisa nem outra, eu sou nem... Irmãos, é virtualmente impossível. Se você perguntar à pessoa, joia, como é que funciona quando alguém é salvo? Você pode determinar se a pessoa é ou não. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? É que a maior parte das pessoas não tem a mínima ideia do que crê. E quando você começa a afirmar aquilo que você crê, você é taxado de alguma coisa ruim. Por quê?
Porque aparentemente você não pode ser muito bem definido nas coisas, e isso inclui a igreja. Você não pode ter uma opinião firme sobre as coisas. Você não pode ser isto e não aquilo, como se automaticamente você estivesse dizendo melhor. Porque nós vivemos num mundo, irmãos, isso não é de hoje, é claro, não é pós-moderno, onde a multiplicidade de ideias é o que é admirado. A gente estava conversando isso esse dia. Alguém estava falando dessa igreja. Ai, Jesus, com quem eu estava falando? Não me lembro. Em que... lembrei. Foi os irmãos que nós estávamos conversando. Nessa igreja o pastor aceitava o pessoal pensando tudo. Aí você estava no culto lá, no culto batista, tal, louvando a Deus, daqui a pouco estava a irmã falando em línguas do seu lado e está tudo maravilhoso. Aí está outro dando profetada ali, tem um que crê diferente sobre a Trindade, não tem problema, né? Vem todo mundo, a igreja não mostra aquilo que a palavra de Deus ensina e vai ficando todo mundo lá. E é uma grande Babel bíblica, uma Babel teológica, Babel doutrinária, certo? Então, mesmo que você, meu irmão, tenha profundo respeito pela crença de outro, uma igreja precisa ter norte. Uma igreja precisa ter firmeza, ela precisa ter confessionalidade. Inclusive, eu estava revendo alguns vídeos antigos desta matéria e no começo do ano nós mencionamos a nossa falta, minha em particular, de terminar a declaração de confissão de fé da nossa igreja para, inclusive, colocar no nosso site. Em nossos cultos, em nossa EBD, a gente declara claramente o que a gente crê. Mas, de repente, alguém quer visitar a nossa igreja, né? Aí quer dar uma olhada, deixa eu ver o que esse pessoal acredita. Não tem, geralmente, alguns sites de igrejas, nisso cremos, né? Ou alguma coisa assim? A nossa vai ter também, querendo Deus, logo eu vou conseguir terminar esse documento, porque é importante que a gente tenha definição daquilo que cremos. E, nesse caso em particular, nós temos defendido a ideia do monergismo. Segundo parágrafo. Ao ser vivificado, certo? Do verbo sizopoieio. Grego é facílimo, meus irmãos. Facílimo. Só pede para o hebraico facilidade. Só que não. Ao ser vivificado, o crente entra no desfrute de bênçãos espirituais e passa a compor a realidade celeste, em virtude da sua nova associação com Cristo ressurreto. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo. Essa é uma figura muito interessante, meus irmãos, porque a ideia é que realmente, literalmente, nós estamos sentados no trono que está à direita do Deus Todo-Poderoso. Agora, não é que a gente está literalmente lá, né? Não é que há um revezamento, certo? Cada um fica aí 5 minutos, a gente continua. Não, essa não é exatamente a ideia de Paulo aqui, mas a ideia é que tudo aquilo que Jesus conquistou, que não é exclusivo da sua divindade, que não é exclusivo da segunda pessoa da Trindade, nós compartilhamos por causa disso, porque nós estamos unidos a Ele e aí estamos assentados à direita do Pai, certo? Nesse sentido que Paulo está falando, ok? Então, meus irmãos, isso é uma ideia bem rápida, eu concordo, sobre a vivificação. Por que isso aqui é importante para nós? Para nós entendermos que a parte separados da obra que o Senhor faz na nossa vida, certo? Ou da partida faz na vida do homem, todos os homens estão mortos. Então, a gente já falou, se não me engano, na aula passada, aula retrasada, que pouco importa se for aquela pessoa do seu trabalho que só falta ser crente, né? Que é uma ótima pessoa, que é maravilhosa e tal, ela está morta. Essa é a grande divisão da humanidade no mundo inteiro. Não é entre ricos e pobres, não é entre essa raça ou aquela raça, né? Até porque não tem só uma ou duas, se a gente for colocar em termos exatos. Obrigado, meu irmão. Não, a grande divisão, meus irmãos, é se alguém tem a Cristo ou não. Ponto. Isso inclui cada e todo ser humano na face da terra. É por isso que, mais importante que encher a barriga de alguém, de um necessitado, por mais nobre que isso seja, o mais importante é pregar o Evangelho para que essa pessoa saia da sua morte espiritual. E detalhe, na minha experiência, certo?
a conversão de alguém sempre tem impactos socioeconômicos, relacionais na vida dessa pessoa. É impressionante. O evangelho, meus irmãos, não salva a pessoa. Nossa, agora eu sou crente, deixa eu voltar para a rua para mendigar. Eu, na minha experiência, vejo algo diferente. Inclusive, pessoas salvas das próprias ruas, via de regra, no que eu estou falando da minha observação pessoal, não sei se alguém vai lembrar de um caso diferente, via de regra tem crescido na vida, mudado, porque isso faz parte da obra do Espírito na vida da pessoa. A vida ordeira, a vida com propósito, também é proporcionado para a pessoa que é encontrada por Cristo Jesus. A sua vida muda. É interessante, irmãos, que algumas coisas não precisam nem ser ensinadas. Eu me lembro de um irmão que era bêbado, chegava a ser violento, mas era rude com a família, e se converteu. Em um pequeno espaço de tempo, esse meu colega estava testificando como esse homem que não teve um bom exemplo de pai, não teve um bom exemplo na família, não tinha tempo suficiente para dizer que alguém chegou para ele dizendo assim, agora você tem que ser assim porque você é crente e você era assado. O comportamento dele dentro de casa mudou. Os filhos que praticamente não tinham nenhum relacionamento com ele, porque ele simplesmente não se interessava, chegava a quase perguntar assim, quem é você que fizeram com meu pai? Porque aquele homem começou a se perguntar, filho, você tem trabalho de casa? Precisa de ajuda? Ninguém disse para ele, meus irmãos, ninguém deu um manualzinho. Agora é esse o pai que você tem que ser. É claro que há coisas que com o passar do tempo ele pode inclusive ter melhorado ainda mais, aprendido. É verdade, a gente aprende com o passar do tempo na vida cristã, mas essas transformações estanques não foram discipuladas por ninguém. Foi do próprio Senhor, o Espírito na vida daquela pessoa. E eu acho isso impressionante, porque mostra como o Evangelho não é membresia de igreja ou entrar para a igreja, virar gospel, virar crente. O Evangelho é algo que transforma, de fato, a vida da pessoa, não apenas coloca o nome lá no céu. Ok? Seguindo adiante, meus irmãos, nós vamos falar agora sobre a recriação. Você já vai entender esse termo quando a gente chegar aí no termo grego que é mencionado no texto bíblico. O cristão é o prenúncio presente da nova criação futura. De fato, a Bíblia diz que quem está em Cristo é parte da nova criação, que é esse termo que eu me referia, certo? Kaine kítesis, de Deus. O efeito disso é que o homem, assim recriado, abandona concepções e cosmovisões mundanas e, na prática, se vê comprometido com as boas obras, assim definidas segundo os padrões de Deus. Eu não sei exatamente porquê, meus irmãos, mas a minha vida inteira eu ouvi este texto aqui. Deixa eu lê-lo primeiro. Está em 2 Coríntios 5, 16 e 17. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Toda a minha vida, pelo menos, eu conheci esse versículo traduzido como, os irmãos lembram? Quem está em Cristo é nova? Exatamente, criatura. Bem, aí eu olhava no rodapé de todas essas versões, estava lá, nova criação. Por que Cargas d'Água não traduziu nova criação? Aí veio a NVI, há cerca de 20 anos atrás, e decidiu traduzir literalmente. Aquele que está em Cristo é nova criação, ou uma nova criação, certo? Acredito que depois disso, outras surgiram também. Talvez até tenha outras anteriores, mas eu não as conheci. Mas a maioria esmagadora traduzia como nova criatura. Meus irmãos, para mim, é muito diferente. Porque nova criatura fala do indivíduo. Nova criação fala de um novo sistema completo de coisas, da qual nós somos participantes. Apesar de que ainda não fomos glorificados, apesar que ainda não estamos lá, certo? É como se nós fôssemos a amostra antecipada, a avant-première, a estreia daquilo dos novos céus e nova terra que um dia virão. Por quê? Exatamente por essa transformação de vida que eu mencionei agora há pouco, e nosso slide agora está confirmando,
onde meu modo de pensar, minha cosmovisão é transformada imediatamente pela conversão, mas processualmente, através de santificação, que inclusive é um assunto que ainda vamos ver também, através da mudança da minha vida. E aí que está o probleminha, meus irmãos. Preste bem atenção. Por que você tem crente que tem cosmovisão secular? Porque simples, vamos tratar de maneira bem clara. Falta a Bíblia. Falta conhecimento bíblico que substitua o conhecimento secular. Não existe, meus irmãos, vácuo de conhecimento. Não existe vazio de conhecimento. Se você tem um, não tem o outro. E se você coloca esse outro, esse um vai ter que sair. Ou as irmãs não lembram como no curso de Tito 2, uma ou duas vieram aqui à frente, anos atrás, né? E disseram o quê? Eu era feminista e nem sabia. Mas por quê? Cresceram em igrejas onde o papel do homem e da mulher não eram bem definidos. Aí você tem pastora. Eu fui numa igreja uma vez pregar, eu não estou brincando, meus irmãos, tirando eu que preguei, as mulheres faziam tudo. Tudo. Dirigia o culto, dirigia o louvor, dava os avisos, fazia a oferta, tudo. Aí finalmente me chamaram para pregar, aí eu falei para ela, pastor, o senhor é misógino? Não. Eu só acredito, meus irmãos, que os papéis precisam ser reafirmados em uma sociedade que está cada vez mais trabalhando na contramão disso. Isso é comunismo. Quantos de nós não fomos criados em família onde você dizia, pai, não sei o que você vai perguntar a sua? Esse cabra não vive aqui? Ele não manda nada? Ele não decide nada? Ele não lidera nada? Quantos de nossos lares, meus irmãos, se ouve sem mãe para um pai? Mãe. E quando diz pai, o camarada diz o quê? Para perguntar para sua mãe. Eu sei que você está tendo um flashback aí da sua vida. A comédia hoje é ridicularizar a pessoa masculina, quase 90% das sitcoms são assim. Ele faz alguma asneira, mete o pé pelas mãos, no final do episódio, a esposa, a mãe vai lá e salva a pátria. Estou mentindo? Irmãos, isso não é por acaso, isso é projeto. Vi um vídeo essa semana passada sobre, inclusive parecidos os vídeos, um foi postado também no grupo dos homens, sobre como o pai, o papel masculino define a vida dos filhos e filhas em casa. Você tem que ver os comentários do lugar onde eu peguei esse vídeo. A mulherada ultrajada, mas claro que tinha que falar de homem que não assume filho, e pai, o vídeo não está falando disso. Ponto, meus irmãos, é que nessas circunstâncias as coisas estão alteradas. E quando a pessoa se converte, se não houver o devido ensino, a devida instrução, vai acontecer como a gente viu no curso. A pessoa vai passar 10 anos de convertida, aí um dia vai ouvir a palavra de Deus falando outra coisa, o Espírito usa, né? Aí vai sair com declarações como essa. Eu era feminista e não sabia. Ou o contrário. Quantos irmãos aqui não aprenderam, depois de convertidos, o que é ser um homem de verdade? Porque talvez também não tiveram um exemplo em casa. Nem de pai, nem de marido. E viram uma outra possibilidade, uma outra alternativa muito mais próxima à palavra de Deus. Isso está aqui, meus irmãos, no que nós estamos falando sobre abandonar concepções e cosmovisões humanas. Vamos para os nossos textos. Lá em cima, Apocalipse 25:1. Aquele que estava sentado no trono disse, vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Só fazer um parênteses aqui, meus irmãos. Belo dia, a gente estava conversando e um irmão, isso faz muitos anos, falou assim, é incrível como o ser humano pode pegar uma coisa tão bonita e distorcer e estragar. Aí ele mencionou, entre essas coisas, falou várias coisas, falou a política. A política em si é uma coisa boa. A democracia é uma coisa de Deus. Eu falei, só não vai perdurar.
Aí ele, como assim? Ou você acha que no reino messiânico comecei a ficar perguntando, o que vocês acham? Ele vai fazer o que aqui? Não é isso que o texto diz. Diz que ele vai reinar com mão de ferro. E as nações vão estar debaixo da sua lei. Acabou a corrupção. Acabou todo tipo de mal feito humano. Então, a tão idolatrada democracia, bye. É reino, não é república mais. É reino messiânico, não república messiânica. Ainda que, para questões menores, o Senhor Jesus decida, isso não está na Bíblia, estou aqui supondo, criar um tipo de parlamento popular, alguma coisa assim, meus irmãos, esse parlamento não vai decidir contrariamente ao rei. Eu não estou falando de Luís XV, eu estou falando de Dom Pedro, não. E nem muito menos de uma rainha, ou agora é rei, né? Charles da Inglaterra, que não manda absolutamente nada, que o parlamento faz tudo. Não, não é isso não. Isso é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ou seja, a nossa concepção vai ter que mudar. Pelo menos do mundo vai ter que mudar. Por causa do reinado que ele vai trazer. Vamos falar dessas concepções, inclusive. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí vem o texto de nova criação depois. Ou seja, irmãos, a conversão muda a nossa maneira de ver o mundo. Seria maravilhoso se fosse assim, mudasse completamente, ficasse planificado, onde nós todos cremos igual, estamos no mesmo nível e tudo mais, tudo transformado, mas infelizmente não é assim. Ao longo da nossa caminhada cristã, como o exemplo que eu mencionei agora há pouco, ainda mudanças de percepção serão necessárias. Ainda mudanças de pensamento serão necessárias. Eu demorei muito tempo, meus irmãos, por exemplo, inclusive instruí o filho de muitos aqui, quando estive com eles no grupo de vida de adolescentes, na época, ainda é hoje o grupo Renovo, fui o primeiro líder do grupo, depois passei para jovens e adolescentes, jovens liderarem esse grupo. Eu levei muito tempo para mudar a minha cosmovisão sobre, por exemplo, namoro. A minha cosmovisão era completamente mundana e secular. Eu me converti com 10, batizei com 12. E desde o início da minha adolescência, meus irmãos, eu tive, como a gente chama, os adultos chamam quando a pessoa é muito namoradinha. E os adultos aplaudindo, né? Achando que eu era um rapaz muito responsável, muito precoce. Tá uma maravilha, tá tudo ótimo. Isso é na família, pastor? Não, na igreja também. Nós tínhamos pessoas na nossa igreja, adolescentes, que a mesma adolescente já tinha namorado 3 na igreja, na própria igreja. Eu um, meu primo outro, e um rapaz bem mais velho que ela, já jovem, o terceiro. Agora, irmãos, eu confesso, eu não, a culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Não, é isso não. Eu não vou levar essa culpa sozinho, nem vou levar minha querida colega de adolescência sozinha, não. Isso é culpa, em parte, de pais e, no caso, igreja. A parte dos pais eu só pude instruir. Agora, a parte de igreja, pelo menos na época que eu estava com esse grupo, a gente falava de forma aberta e foi ensinado a eles uma nova cosmovisão. Por quê? Porque eu não achei que seria automático. Porque comigo não foi. E se ninguém ensinou uma nova cosmovisão, eu só fui aprender muito tempo depois, agora eu queria que a coisa fosse diferente na nossa igreja. Alguns anos atrás, inclusive, como parte dessa iniciativa, todos os adolescentes da época e jovens e os seus pais foram instruídos a lermos juntos o livro que eu faço sem propaganda, do Davi Merck e do Alexandre Mendes, né, o Sacha, O Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis. Como um efeito direto disso, irmãos, levante a mão, quantos adolescentes aqui estão namorando, por favor? Na minha igreja tem umas 10 mãos levantadas, no mínimo, na onde eu cresci. Talvez na sua também. Isso é mérito o quê? Da palavra de Deus, simplesmente, que mostrou um caminho melhor
Agora, eu posso proibir? Não. Pai e mãe pode. Pode, viu? É mesmo, pastor? Eu posso proibir o meu filho de namorar? Não. Se não lhe contaram, é porque você não me ouviu. Mas você pode e deve. E ensinar que namoro é preparação para casamento. Camarada não tem onde cair morto, não tem condição de comprar um din-din para a criatura. Tu quer namorar para quê? Vai construir a sua vida. Você vai pensar em tirar a moça da casa do pai dela. O ponto, meus irmãos, é que eu fui dar essa mesma palestra desse assunto num acampamento de adolescentes. E a maior parte ria. E para completar, eu acho que esse foi a cereja do bolo. 2 semanas depois do acampamento, a filha de um pastor começou a namorar com 14 anos de idade. Eu acho que não foi de propósito não, mas mostrava o meu ponto. As igrejas não estão nem aí, estão copiando o que o mundo está fazendo. Esse tipo de cosmovisão, irmão, a gente podia falar de muitas outras coisas, ética do trabalho. Irmãos, a ética protestante, o mundo deve à reforma grande parte da ética que hoje existe. É só você estudar. Não tinha justiça do trabalho. Quem resolvia, meus irmãos, quando tinha um problema numa empresa? Sabia? Reginaldo trabalha com o Leandro. O Leandro está descontando mais do que o Reginaldo acha que deveria descontar. Alguma treta está acontecendo ali. São da nossa igreja. Aí ele veio conversar comigo. O pastor ajudava a resolver o problema. Não tinha justiça do trabalho 500 anos atrás. A pessoa. O ponto aqui, meus irmãos, é que isso tudo vem de um conceito. Esse microfone está falhando, viu? Não sei se está acontecendo aí. Alô? Acorda. Bem, o ponto, meus irmãos, é que isso tudo vem de uma compreensão sistemática das Escrituras que muda a nossa forma de chegar. E percebe, irmãos, que apesar de não estarmos na eternidade, os padrões e valores da eternidade já valem para a nossa vida aqui. Ok? Segundo parágrafo ali embaixo. Nessa recriação, a imagem de Deus no homem, que foi pervertida pelo pecado desde o Éden, entra no processo dinâmico e glorioso de restauração. Certo? É um processo que vai acontecer a partir daí, que a gente vai falar daqui a pouco, mais precisamente em santificação. 2 Coríntios 3,18. Assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, ou como diz a versão antiga, de glória em glória, não é isso? Então é a ideia, meus irmãos, de que a vida cristã precisa ser um crescendo. Essa é a realidade sempre de todo mundo, todas as vezes? Infelizmente não. Mas esse é o plano de Deus para nós. De que em 2023 eu esteja mais maduro, mais profundo, mais prolífico e frutífero espiritualmente do que 2022. O lamentável, meus irmãos, é que muitas vezes a gente está pior do que o ano anterior. E aí que a gente tem que botar a barba de molho. Porque alguma coisa não está acontecendo. Porque nada na vida, meus irmãos, espiritual é mágica. É muito mais processual do que eventica. Nem sei se a palavra existe. Porque o mundo evangélico, especialmente o mundo evangélico, irmãos, venderam uma mentira do evento. Como dizia o Silas Campos quando esteve aqui, né? Evento só é vento. Então a pessoa quer o evento. É o encontro com Deus. Aí você vai lá e 3 dias sua vida vai ser outra. Né? Ou é a oração no altar. Onde não existe altar e igreja, mas vamos lá. Então o camarada vai lá na frente, ele chegou ruim no culto. Aí a mensagem foi tocante e tal, e o pastor vai lá, de novo, a musiquinha em tom menor. Aí faz aquele convite para, nós vamos orar pela sua vida, porque Deus vai mudar essa situação, ou vai lhe consagrar mais, blá, blá, blá. E a pessoa, sinceramente, vai lá na frente, ele quer
essa mudança. Só que o que acontece, meus irmãos? Vem a segunda-feira e a terça e a vida volta a mesma. Porque a gente quer uma mágica. A mudança não acontece no primeiro dia. A mudança acontece em você 100 dias seguidos fazer a mesma coisa. Então, se você disser para mim, por exemplo, pastor, eu só gosto de exercício, mas eu não consigo fazer nenhuma flexão. Eu subo a condudez, já fico no chão e não saio mais dali. Ok. Então, bora começar. Faz apoiado no joelho primeiro. Aí você fez meia flexão. Mas você vai fazer todo dia. Todo dia. Irmãos, eu como meu polegar direito se no 100º dia você não estiver fazendo muito mais do que no primeiro dia. Porque teve o quê? Processo, constância. Você não faltou. Agora, olha que legal, meus irmãos. Isso, qualquer professor de educação física aqui concorda comigo que eu não falei nenhuma asneira. Mas na vida espiritual, a gente quer mágica. O irmão virou para mim assim, pastor, eu tenho muita dificuldade de decorar o texto bíblico. Para lembrar do endereço, então, eu falei, entendi. Então, o irmão não consegue decorar texto bíblico, o versículo e a referência, certo? Mas como é que o irmão está tentando aí? Qual é o processo? Como é que o irmão está fazendo? Não estou fazendo nada, não. Não vai decorar mesmo. Meus irmãos, Lembra da história do Spurgeon, que a mulher falou para ele que não gostava muito do método de evangelismo do Spurgeon? Aí o Spurgeon falou assim, tá bom, irmã, e a irmã evangeliza como? Não, eu não evangelizo, não. Spurgeon perdeu a paciência, então eu prefiro o meu, né? Entre o nada e o que você não está gostando, ponto, meus irmãos, que a gente quer mágica. E aí o irmãozinho falou para mim, pastor, essa sua pergunta sobre como é que está a sua vida com Deus, muito simplória, você está falando de devocional, muito, muito básica. Porque é o básico que tem que ser feito mesmo. Não tem vida diária com Deus, não lê a palavra todo dia. Que mágica você quer na vida? Não é só isso, meus irmãos, é claro, que me interessa na vida da pessoa, mas eu tenho que começar daí, porque aí é a fonte do problema. Eu jamais soube, pessoalmente ou na literatura, de alguém que você dissesse, rapaz, fulano era um homem de Deus. Aí você vai ver a vida dele, ele não lia a palavra, não orava, não evangelizava, não frequentava a igreja, mas era um homem de Deus. Tal espécie não existe. Tal criatura nunca pisou na face da terra, na minha opinião. Quando você vai verificar, meus irmãos, uma vida transformada, debaixo de um microscópio, você vai ver disciplina, você vai ver vida diária com Deus, você vai ver disciplina e organização e oração. Nosso devocional, copiando a ideia do anterior, nós colocamos o nosso diário de oração, certo? Se eu falo que eu não consigo manter uma disciplina de oração, e eu tenho uma ferramenta na minha frente, né, que eu posso botar lá na segunda-feira, Ellen, na terça-feira, fulana, na quarta-feira, Enofe. Se eu posso colocar ali, e eu disser assim, eu não tenho, por exemplo, pelos irmãos do meu grupo de vida, certo? Eu não tenho lembrado de orar pelos irmãos do meu grupo de vida. Não é porque eu não consegui, não, é porque eu não quis mesmo. Tem uma ferramenta, eu tenho um auxílio, mas de novo, irmãos, eu quero que as coisas simplesmente aconteçam. A gente faz isso em relação ao nosso corpo, à nossa saúde. Eu não quero caminhar de bicicleta, malhar. Eu quero um remedinho que magicamente faça minha barriga desaparecer, meu colesterol baixar, só o ruim, é claro. Eu quero uma mágica de uma pílula. O ser humano é assim, em todas as esferas. A nova praga vai ser a inteligência artificial. Nós já éramos preguiçosos em muitas áreas da nossa vida, já tem gente fazendo sermão com auxílio de AI. Meus irmãos, o dia que vocês souberem que seu pastor fez uma mensagem usando inteligência artificial
ChatGPT dá minhas contas, porque esse é o fundo do poço. Numa das atividades mais espiritualmente orgânicas que pode ter, que é lidar com a palavra de Deus, você transferir para uma máquina, coisa tá feia. Não é negar a modernidade, o avanço, não, meus irmãos. Há limites. Isso também faz parte de uma recriação, de entendermos a quem pertencemos. E como que a vida com o Senhor funciona. Que nós possamos, meus irmãos, realmente entender que a nova criação não é uma coisa só para o futuro, é agora. Influencia meu trabalho, influencia minha vida familiar, influencia minhas escolhas. Vai tão fundo, meus irmãos, ao ponto de até me fazer muito diferente, às vezes, do pessoal lá de fora. Só para terminar, eu fui comprar uma coisa no shopping, passei, vi uma roupa que eu gostei para minha esposa, que te dá um presente para ela. Eu tive dificuldade para a mulher entender que eu quero este e não este, que é tão decotado que mostra quase um umbigo. Eu quero este aqui. Não, mas ele está na promoção, tá, filha, você pode me dar esse aí, vai virar pano de chão. E fiquei impressionado com uma coisa dessa. A mulher não conseguia entender que meu padrão de vestimenta não é o dela. Me olhava como se fosse um alienígena. Isso é um exemplo, meu irmão, de quantas coisas o mundo vai dizer assim, como é que é? Os seus filhos, você faz? Eles não vão entender. Mas não é para não entender mesmo. Porque o dia que eles entenderem, meus irmãos, é porque se converteu. O nosso padrão precisa ser diferente. Os textos não lemos, né? 2 Coríntios, já lemos, agora Colossenses 3,10. E se vestiram do novo, o qual está sendo renovado com conhecimento à imagem do seu Criador. Né? Esse processo que a gente vai explorar mais quando chegar à santificação. 5 minutinhos, meus irmãos. Viu porque a gente não termina essa matéria? 5 minutinhos e a gente volta daqui a pouco. Ok. Antes da gente entrar aqui no nosso próximo slide, eu quero só destacar, meus irmãos, que isso tudo que nós falamos agora nessa última parte, em que falamos de feminismo, machismo, namoro, etc, etc, isso tem a ver, só para a gente não perder o contexto, né? Você deve estar perguntando, mas a aula mudou o assunto? Tem a ver com essa nova criação, essa nova cosmovisão que a nova criação nos traz, certo? Onde nós estamos debaixo de uma nova maneira de pensar, certo? Uma nova maneira de ver a própria vida. E isso, obviamente, vem por causa do poder, da influência do Evangelho em nós, ok? Só um minutinho. Joshua, você ligou aquele lá? Ok? Muito bem, irmãos. A próxima slide vai falar sobre a preservação. Isso é muito importante. Agora mesmo, o Leandro estava me perguntando sobre o versículo de 2 Coríntios 5,17, onde alguém diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ou seja, você pode estar em Cristo, mas aí, né, se irou, não está mais em Cristo. Então, não é mais nova criação. Então, essa ideia, meus irmãos, de perda de salvação vem da falta de profundidade no estudo, principalmente de todo o Novo Testamento, em vez de ficar pensando um versículo ou outro, ok? Porque duas coisas não podem ser verdade. Ou você não perde, ou você perde a salvação. Não tem como isso valer de um jeito para alguns e de outro para outros, certo? Então, vamos lá. A doutrina da preservação é também conhecida como a doutrina da perseverança dos santos. É mais assim que eu a conheço. Grosso modo, essa doutrina ensina que aqueles que Deus escolheu por sua graça jamais poderão perder a salvação, ainda que estejam sujeitos a quedas e até a desvios temporários. Então, meus irmãos,
ninguém tem um instrumento, né, de medição, né, um soterionômetro, para ver se alguém está salvo ou não está, ou quanto está salvo ou não está. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente a gente avalia, ou as pessoas falam sobre perda de salvação de uma maneira fenomenológica, ou seja, de observação do fenômeno. Por exemplo, pastor, da igreja que eu cresci, tinha um irmão que era uma bênção. Olha, ele pregava, ele cantava, ele sapateava, ele tocava seu instrumento, fazia de tudo. Aí um dia ele se desviou e hoje ele é político. Tá ruim, tá envolvido em mensalão, tá na bagaceira mesmo. Como é que as pessoas não pedem salvação, pastor? Olha aí. Falando era uma bênção. Então, entendeu, irmãos? Criar doutrina em cima de observação é receita para desastre. Porque não é assim que a vida funciona. Você não pega a observação e joga na doutrina, ou joga na escritura. Você pega a escritura e lê a realidade. Como diz aquela velha frase de um homem que diz que me dê a palavra de Deus se eu estiver preso e eu lhe direi o que está no jornal do dia. Entendeu a ideia por trás dessa frase? Ele está dizendo, eu vou dizer... Ele não está dizendo que ele vai adivinhar cada crime ou isso. Ele vai dizer o que vai estar lá, por causa da natureza humana. E a gente está exagerando, irmãos. Eu não assisto noticiário há muito tempo, mas se ligava no noticiário, eu até me lembro disso, que a Record tinha um quadro que dizia a boa notícia do dia. Era aquela boa notícia num mar de desgraça. Acidente, assassinato, corrupção, tal. A boa notícia do dia. Gente, não seria legal ter um jornal que falasse só de coisas legais, coisas boas? Vai ter no reino milenar. Porque, por enquanto, não tem condição, não. Não tem condição. Tem muito mais tragédia, infelizmente, na sociedade do que coisa boa acontecendo. É o fato. Aí, a palavra de Deus já previne isso quando fala da natureza humana. Ok? Assim, quando nós falamos, meus irmãos, lendo a vida de uma pessoa e queremos definir isso, a gente com certeza está sendo precipitado. Por quê? Porque a história dessa pessoa necessariamente não terminou. Há muitas, ou pelo menos algumas possibilidades, como por exemplo, a mais óbvia, ele nunca se converteu. Pega uma pessoa que foi criada na igreja. Aí desde cedo aprendeu instrumento, aprendeu a cantar, né? Já reparou, irmãos, que se você pegar 10 incrédulos e 10 crentes, dos 10 incrédulos, 3 cantam mais ou menos, dos 10 crentes tem uns 9 que cantam bem? Você ficar perto de gente que canta, desenvolve sua habilidade, no mínimo não ser desafinado. Agora, se você nunca abre sua boca para cantar, é provável que você nunca vai desenvolver isso aí também. Nem todo mundo nasce sendo um Pavarotti ou quem você quer que você admire aí, André Bocelli, entendeu? Então, essa pessoa foi criada na igreja, então ele canta, ele toca, ele sabe o jargão. Mas nós temos um sério problema, meus irmãos, de gente que foi criada na igreja, mas nunca se converteu. Ele apenas foi criado dentro da cultura. E com o passar do tempo, ele não se rebelou, ele não achou nada bom aqui. Ó. Meus amigos estão aqui, então ele vai ficando. Ele sabe responder as perguntas, se você perguntar sobre a salvação dele. Um belo dia, essa pessoa talvez seja confrontada de uma maneira diferente pelo evangelho, mais incisiva, mais clara, e a ficha cai. Vocês querem ver só? O maior teólogo que eu já conheci, pelo menos pessoalmente, tá? Se converteu no seminário. Criado e batizado na Igreja Batista. Carlos Oswaldo Pinto. Sabiam disso? Esse que eu fico mencionando, já está na glória. Veio para o seminário, mas era gato que nasceu em garagem e achava que era automóvel. Olha só. A história é mais longa, ele contando, a gente entende como que uma coisa chegou a outra, mas muito tem a ver com o quê? Igreja que não confronta, que não prega o evangelho realmente, pais que não perguntam aos seus filhos sobre a questão da sua salvação, e assim vai.
Ponto principal aqui, meus irmãos, é que talvez essa pessoa nunca se converteu. Então, ela fez tudo isso na igreja, mas depois, na idade adulta, por diversas circunstâncias, problemas, dificuldades, tentações, descambou. A verdadeira natureza tomou conta. Segunda opção, ele realmente é convertido, mas nunca amadureceu realmente. Ele até sabia, né, da cultura, do que fazer, do que não fazer, mas nunca amadureceu realmente, nunca cresceu espiritualmente. E aí agora se desviou. Mas ele se desviou da igreja, do convívio. Passado um tempo, Deus trouxe circunstâncias na vida dessa pessoa que o confrontaram e ela retorna ao caminho do Senhor. Ponto aqui, meus irmãos, é que eu não posso definir quem é salvo e quem não é. Eu não posso, nem por causa dessas circunstâncias, esses exemplos, dizer fulano era e deixou de ser, agora voltou a ser. Pelo qual que eu tenho que definir? Pela Escritura. Eu pego a Escritura e eu aplico as circunstâncias, e não o contrário. Vamos ver como isso acontece. Uma das bases para essa doutrina está na afirmação de que a salvação abrange uma sequência de ações de Deus que começa na eternidade passada. Tem o próximo parágrafo aí. Na eternidade passada, e se conclui com a glorificação perene no futuro. Considerando a soberania e o poder de Deus, essa sequência não pode ser frustrada ou interrompida. E aí a gente está se referindo ao texto que nós já lemos outras vezes, que é de Romanos 8, 29 a 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Então Deus nos conheceu antes de existirmos, traçou um propósito, predestinou para nós. Qual? Para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ok? E aí como é que ele faz isso, irmãos? Olha o processo, tudo no tempo passado. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, o processo tem começo e fim. E o fim é na glória. Hoje tá brabo esse negócio. Piorou, na verdade, né? Vou dizer que nas coisas antigamente dava safanão e acondicionava. Então, tem começo e fim. E o Senhor está dizendo, irmãos, que vai fazer isso. Certo? Paulo está atribuindo que esse é um ato de Deus na nossa vida. E por causa da sua soberania e poder, aquilo que ele começa vai terminar. Eu acrescentaria a esse texto o texto do início de Filipenses. Aquele que começou boa obra em vocês, talvez vai completá-la até o dia de Cristo. É isso que a sua Bíblia diz? Não. Não tem talvez. Aquele que começou boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, aquele que é salvo, que é regenerado, que é vivificado, que é nova criação, ele vai completar o roteiro de Romanos 8,30. Não por causa de si. Apesar do nome ser perseverança dos santos, quem nos persevera é o Senhor. É Ele que nos mantém, pela sua graça, firmes no caminho. Então, de fato, irmãos, no texto que acabamos de ler, Romanos 8, 29 e 30, vê-se que a corrente da salvação mostra seu elo inicial quando Deus conhece de antemão e predestina aqueles a quem decide alcançar. Em seguida, Ele chama e justifica essas pessoas, glorificando-as finalmente. Ok? Então, esse é o nosso entendimento desse texto, que é o texto que é colocado no passado de propósito para definir ou para determinar o ato realizado, completo, mesmo na vida, irmãos, daqueles que sequer ainda nasceram. Porque já foram também conhecidos de antemão pelo Senhor, já foram predestinados pelo Senhor, e para o nosso Deus, essa cadeia já aconteceu na vida dessas pessoas que, repito, ainda sequer nasceram, certo? E o mesmo vale para cada um de nós. Ainda nesse assunto, irmãos, evidentemente, não há como quebrar esse processo, estando a salvação garantida, inclusive pelo selo do Espírito, que é o penhor da herança eterna. Esse é o texto de Efésios, capítulo 1, onde Paulo descreve o seguinte, versículos 13 e 14. Olha só, meus irmãos, quando vocês ouviram a palavra da verdade, ou seja, alguém está pregando o evangelho da sua salvação, próximo passo, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a possibilidade da sua herança. Não é isso que o texto diz.
que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, os processos colocados por Deus, meus irmãos, na salvação, na nossa salvação, eles são herméticos, eles são fechados, eles têm começo, meio, fim, conclusão. Eles não ficam pela metade, não ficam pelo caminho. Eles chegam à sua conclusão porque é o Senhor que está agindo nisso. E aí, quando você vai, inclusive, nos bastidores, o que significava este selo na cultura greco-romana, era algo que ninguém ousaria romper. Lembra que era usado um selo do centurião, por exemplo? Ele ia mandar uma carta para alguém, certo? Ele botava na mão do mensageiro, lá do Uber entrega, sei lá, mandava na mão dele, botava cera, ok? E botava um sinete, que podia ser um anel, podia ser um tipo carimbo, com a sua marca. A cera secava. Ai daquele mensageiro se esse negócio chegasse lá quebrado. Era tratado, irmãos, com extrema seriedade, porque só o destinatário poderia quebrar esse selo. Essa é a seriedade com que funciona. Agora, o que o texto diz, ou para que o texto diz que este selo funciona? Funciona como penhor. Quem aqui já colocou joias na Caixa Econômica? Eu não, mas minha mãe já colocou. Lá no Rio isso é extremamente comum, irmãos. Eu não sei nem se a Caixa Econômica aqui faz isso. Faz? Pois é. Então você vai lá, né? Cordãozinho de ouro. Vai na Caixa Econômica, eles pesam e diz, esse cordão aqui vale para empréstimo, não sei se vale necessariamente ele, mas para empréstimo, R$500, certo? Então qual é a diferença? Como você deixou um bem, o juro é menor. Porque se você não pagar o empréstimo, perde o bem. E aí que tem aqueles leilões da Caixa Econômica, certo? Bem, isso é o penhor. Ok? Você fez uma penhora de um bem seu e recebeu dinheiro. Então você recebe um documento que diz que você deve aquele dinheiro e que aquele bem, aquele cordãozinho, é seu. Então Deus colocou em nós, meus irmãos, um selo, uma marca, que diz o quê? Ele é meu. É minha propriedade. E ninguém tira de Deus. Propriedade exclusiva, como diz Pedro. Não é compartilhada. Não é agora é de Deus, daqui a pouco é do diabo. Aí eu me arrependo, aí volta a ser de Deus. Aí fica essa dancinha para lá e para cá, que muito evangélico acredita. Nas mais variadas opções. Desde que foi jogar bola, eu queria estar brincando, irmãos, mas eu não tô. Tá? O irmão foi jogar futebol, a irmã tá vendo novela, tá desviada. Mas já perdeu a salvação. Esse é um aspecto. De novo, queria estar brincando, mas não é. Tem uns que são um pouquinho, né, sendo na cabeça deles mais sérios. Não, é quando o pessoal sai da igreja mesmo. E desde quando sai da igreja significa que a pessoa não é salva. Os meus pais mesmo ficaram mais de uma década fora da igreja. Em nenhum momento eles ligaram, não eram salvos. Tiveram que levar uma lambada de Deus para voltar para a igreja, é verdade. Uma rasteira, mas lá estavam. Crentes em casa. Então as pessoas vão categorizando, irmãos, o que é. E eu já perguntei, inclusive, para um arminiano tupiniquim, né? O arminianismo mesmo, lá de Armínia, bem diferente, mas tupiniquim. Quanto é necessário para a pessoa perder a salvação? Qual é a gravidade do pecado? Precisa adulterar, matar, roubar ou só jogar bola e ver novela já basta? E a pessoa não soube explicar. Porque simplesmente, meus irmãos, número 1, isso não existe. Número 2, como é que você vai mensurar pecado? Como é que você vai categorizar fora suas consequências o quanto é necessário? Porque, meus irmãos, se o pecar ocasionasse a perda da salvação, nós já tínhamos perdido. A probabilidade dessas 10 horas deste dia, desde meia-noite, e olha que você ainda dormiu umas 6, 7 horas aí, né?
a probabilidade dessas 10 horas desse dia você não ter pecado é muito pequena. Muito, muito pequena mesmo. Eu pequei na madrugada, porque eu levantei para ir ao banheiro e topei o meu dedão na cama, no pé da cama. Não posso repetir o que eu pensei da cama. Não tem culpa nenhuma, e nem se ofendeu, porque não tem consciência. De madrugada, irmãos, eu estava pecando. Porque nós somos assim. E segundo o pensamento de alguns, lá foi a minha salvação. Mas antes de vir para a EBD, irmãos, eu me arrependi, aí estou salvo de novo. A ideia, meus irmãos, por trás é ofensiva à natureza de Deus. Ofensiva ao agir de Deus na nossa vida. Certo? E isso é garantido, como a gente viu aqui nesse primeiro parágrafo, pelo selo do Espírito. Ademais, continua o nosso texto, é absurdo conceber o Deus da Bíblia como um ser incapaz, que predestina alguém para salvar, chama-o, justifica, mas no fim não consegue glorificá-lo. É tipo nadou e morre na praia, né? Aliás, indo precisamente contra essa ideia, a Bíblia afirma que é pelo poder de Deus que os crentes são guardados para a salvação. Como a gente falou, perseveramos por causa dele, e não por causa de nossa própria iniciativa, poder ou fidelidade. E aí nós temos vários textos aí, irmãos, vamos acompanhar. João 10, esse eu gosto demais. João 10, 28 e 29. Irmão, deixa eu dar uma dica para você. Sei que você está ouvindo, né? Está ali, você está só ouvindo, mas quando eu era criança pequena na Ilha do Governador e alguém estava dando uma aula dessa, a minha Bíblia ficava toda rabiscada. Eu sublinhava e botava do lado, certeza de salvação. Sublinhava e botava do lado, habitação do Espírito. Sublinhava e botava do lado. Quando eu ia dar um estudo, pregar, fazer um devocional em algum lugar, minha Bíblia anotada era por mim mesmo. Não existia Bíblia anotada tanto assim na época. Acho que eu conheço só Scofield na década de 80, mas enfim. Então a minha Bíblia era anotada por mim mesmo. Porque depois você vai procurar a base para aquilo que você crê, e aí não vai encontrar, porque, né, não fez a devida anotação. O que esse texto diz? Jesus dizendo, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Quem são elas, irmãos, esse texto? As ovelhas de Jesus, certo? Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. O versículo 30, se não me engano, logo na seguida vai dizer assim, da mão do meu Pai, ninguém as pode arrebatar ou arrancar. Então, qual é a imagem aqui, meus irmãos? Lá está a ovelhinha, certo? Que eu vou simplificar aqui para meu molho de chaves. Lá está a ovelhinha junto com si, tá? Branquinho, viu, irmão? Não é negra, não. Ela está lá e aqui está as mãos de quem? De quem, irmãos? Antes de Deus, de Jesus. Certo? Diego, me ajuda aqui na minha ilustração, vem cá rapidinho. E aí vem o Senhor Deus. Coloca as mãos sobre as minhas. Faz isso aqui. Ó. Mas o camarada foi jogar bola. E eu consegui sair daqui. O camarada Ciro saiu da igreja. E eu consegui sair daqui. Não tem lógica isso, irmãos. Esse é o tamanho da proteção que está sobre a minha e a sua vida. Não é por sua causa. Não se preocupe. Perseveramos por causa dele. Porque ele protege aqueles pelos quais ele derramou seu sangue. E da mão do meu Pai, ninguém as poderá arrebatar. Porque estamos desse jeito aqui. Obrigado. Vai soltar não? Esse é o que está dizendo João 10. Olha Tessalonicenses, irmãos, 5, 23 e 24. Que o próprio Deus de paz o santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Nós exploramos bastante esse texto na exposição de 1 Tessalonicenses. E falamos exatamente como que acontece a nossa perseverança porque ele é fiel. Não porque nós o sejamos. 1 de Pedro 1,5. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nós somos protegidos até quando, irmãos? Até quando a gente aguentar, até quando a gente perseverar,
até quando a gente for fiel, não é o que o texto diz. Até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Até aquele dia, nós somos guardados. 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. O contexto da carta de Pedro, 1 de Pedro, é um contexto de perseguição. E aí Pedro está trazendo essa palavra de consolo. Vocês estão sofrendo, está perseguido, está difícil, é verdade. Mas não se preocupe, isso vai passar. E o que vem depois? Garantido pela palavra de Deus. Restauração, confirmação, fortalecimento e será posto em firme alicerce. Não há espaço para variação, para dúvida. Ok? Esses são textos, meus irmãos, que nós usamos, sabe quando? Quando você tem conflitos de fé. Você não está sozinho. É muito provável que quase todos nós, se não todos nós, em algum momento da nossa vida, já duvidamos da nossa salvação, já tivemos questionamentos da nossa fé. Eu me lembro de no seminário, de gente indo no nosso conselheiro de plantão lá, chamamos o professor que era nosso conselheiro, ele era professor de aconselhamento bíblico, e ele mencionou em uma aula como vários alunos o procuravam. A pessoa está no seminário, você pensa, né, que a pessoa lá já está no outro nível, já ascendeu. Não. E as pessoas lá, em luta consigo mesmas, e debaixo de aconselhamento bíblico, debaixo de textos como esse, meus irmãos, a dúvida é removida e a convicção vem pela palavra de Deus. Judas 24, 25. É o último texto de Judas. Há aquele que é poderoso para protegê-los de tropeçar e apresentá-los sem mácula e com grande alegria diante da sua glória. Ou seja, meu irmão, talvez você esteja ouvindo essa enxurrada de versículos, essa enxurrada de argumentos, e você ainda continua, pastor, eu estou entendendo aqui, mas olha, aqui eu vejo como eu acordo, eu vejo como eu perco a minha paciência fácil, eu vejo como isso, eu vejo como aquilo, eu vejo, de novo, você está vendo as circunstâncias, os fenômenos, está criando uma doutrina para si mesmo, por aquilo que você está vivendo. É por isso, meus irmãos, que eu continuo afirmando, apenas a palavra de Deus é necessária e suficiente para o aconselhamento, para a mudança da nossa mente e dos nossos conflitos emocionais, mentais, o que você quiser colocar. Sabe por quê? Porque a opinião de um homem, profissional ou não, é essa, e o colega dele já pensa diferente, o outro colega já pensa diferente, sabe lá quantos pensam diferente. Mas quando nós aconselhamos baseado nas Escrituras, se você discutir com as Escrituras, seu problema é outro. Seu problema não é nem questão de conflito de salvação. Você tem que voltar lá nas primeiras aulas em bibliologia. Porque, meus irmãos, esse é o grande problema do mundo de hoje. Ele anda tateando no escuro. Ele não sabe no que acredita. É por isso que você tem 300 gêneros. Essa semana, um camarada num grupo cristão. Era um grupo, meus irmãos, de humor cristão, né? Humor limpo, humor bonito, humor legal e tal, né? E a discussão estava lá e o camarada, eu peguei o meme que estava lá e traduzi e coloquei em português para que pessoas que falam português possam utilizar, quis fazer aquilo lá. Aí o camarada, o meme citava Apocalipse. Acho que vocês viram, alguém viu no meu perfil, quando o pessoal está dizendo assim, desse ano para frente não tem como piorar. Aí o crente que já leu o Apocalipse pensa, viu esse meme que eu coloquei lá? Pois é, nessa página, aí o camarada disse, Gênesis e Apocalipse são mitos, são metáforas, são parábolas. Grupo cristão, certo? Aí você vai verificar o perfil do cara, ele apoia o movimento LGBT, apoia ideologia de gênero, apoia um monte de coisa. E aí eu citei o texto de Gênesis capítulo 2, que Jesus menciona, que no princípio Deus criou homem e mulher, e disse, falou sobre o casamento, que o homem não separe, tudo aquilo Jesus cita. Aí eu falei, olha, tá vendo como Jesus cita a narrativa de Gênesis capítulo 3 como um fato histórico? Ele disse que não,
Jesus estava citando como um mito. Eu falei, não. Quando era mito, quando era parábola, Jesus contava uma parábola. Jesus está narrando um acontecimento do Antigo Testamento, como ele narrou vários outros no Antigo Testamento. Se o Gênesis 2 é mito, o resto todo é mito também. Essa era a discussão, irmãos. Só que tem um probleminha. Ele disse que era mito, mas tinha verdade. Eu falei, bom que você falou isso, porque o texto diz que Deus fez homem e mulher, e não outros 300 gêneros. Acabou, encerrou a lista. Homem, mulher. XY, XX, acabou. Não tem outro. Aqui que a pessoa faz, irmãos, quando ela não tem como fazer o argumento? Larga a bola e vai na canela, né? Bem típico de fundamentalismo religioso. Falei, gente, já começou, já passamos para a etapa do xingamento já? Fácil assim? Tá vendo, irmãos? Confrontado pela Escritura, a pessoa fica sem... Ou você fica sem palavra, ou você finge que não está lendo o que está lendo. Esse é o poder da palavra. Então, meu irmão, voltando onde nós começamos nesse fio. Se você tem lutado quanto à sua salvação, sim, você pode procurar aconselhamento, pode conversar com o irmão, compartilhar, pedir oração, tudo isso, é verdade, faça. Mas lembre-se, não é por falta de evidência bíblica. Começando em João capítulo 10 até o final desse nosso slide, vez após vez, esses não são os únicos versos, tá? Únicos textos, a palavra de Deus reafirma a convicção, a certeza e a firmeza da minha e da sua salvação. Amém, igreja? Achei muito... Acho que vocês precisam conversar comigo depois. Amém, irmãos? Isso é a nossa... Por quê, queridos? É isso que traz paz ao nosso coração. Porque você vai enfrentar a morte um dia. Não tem como você correr disso. A parte do arrebatamento, todos nós vamos estar naquele momento. Há um tempo atrás eu assisti, e é aquela coisa, você não sabe nem porque você assiste um negócio desse, né? Uma pessoa, nos seus últimos momentos, dando o último suspiro, você fica vendo como é... O que você está observando não é nada. Aliás, essa semana teve um camarada, um cantor novo, teve um ataque cardíaco fulminante, caiu lá no palco se apresentando. Ele simplesmente desmontou como um boneco. E realmente morreu. Se tinha um pouco mais de 30 anos. Ponto, meus irmãos. E que a gente canta, né? Que quando a gente enfrentar essa hora, a gente vai enfrentar com esperança, com certeza. E graças a Deus, meus irmãos, eu tenho 2 ótimos exemplos nas minhas avós. Porque os meus avô e avô, né, não tem exatamente a narrativa como aconteceu, mas as minhas avós, as duas, quando estavam nos seus últimos momentos, as irmãs que estavam dando assistência, ou no caso da minha avó materna, as filhas que estavam dando assistência, perguntaram, mãe, ou irmã fulana, Jesus está chamando? Sim. Tranquilidade você responder assim, meus irmãos. E uma dessas minhas avós é aquela que eu já contei para vocês, que no enterro da sua sogra, a minha bisavó, antes da lápide ser colocada, na laje ser colocada, ela jogou uma última flor e disse, até logo, minha irmã. Nós não cremos em conto da carochinha. O evangelho é a nossa própria vida e respiração. E essas convicções, meus irmãos, precisam transformar a nossa vida e transformar também o nosso momento de morte e eternidade. Queria falar, Diego? Deixa eu pegar o mic que ficou aqui, a gente caminhou e ficou para trás. Tá ligado com o microfone? Tá. Então, pastor, o senhor citou 2 exemplos aí, né? Da sua avó e desse jovem aí que morreram, né? No caso, 2 adultos. Sim. Né? E provavelmente eles tinham evidências de serem cristãos e salvos. Pelo menos a gente podia observar. Como eu deveria pensar no caso de 2 crianças, né? 2 crianças, imaginem supostamente, né? 2 crianças, uma tem um discernimento um pouco melhor, né? E a outra
só sabe o nome dele. Então, se por acaso Deus levasse essas duas crianças, como eu deveria me comportar em relação à salvação deles? Meus irmãos, essa discussão tem tanto tempo, que eu não acredito que na nossa vida a gente vai chegar a uma conclusão. Vamos lá. Eu estava no seminário e o assunto era exatamente esse. Aí o professor, a quem eu admiro extremamente, mas nesse momento eu achei superficial a abordagem dele. Ele taxativamente disse que toda criança estava salva. E tipo, bora virar o slide, bora para o próximo assunto. Aí teve um camarada que levantou a mão e falou assim, pera aí, assim? Baseado em quê? Porque a gente está num seminário que defende que tudo é pela palavra da vida. Cadê na escritura a convicção para tal coisa? Aí, professor, vamos dar uma rezinha aqui e vamos ver o que o senhor está falando isso. Porque apenas falar assim, aí você tem que desculpar esse determinado aluno, que eu não vou confirmar nem negar que eu sei quem que era muito novo, eu disse assim, apenas falar assim parece apenas para dar consolo ao coração de mãe. Mano, foi um tantinho insensível. Enfim, e aí foi mais meia hora de discussão, aí sim, a gente viu que o assunto não é tão simples assim. Então, basicamente, meus irmãos, duas respostas. Ou sim, todas as crianças até uma idade que nós não temos como determinar realmente, estão salvos pela graça de Deus, ok? Ou não. Então significa o quê? Toda criança que morre, ela não era eleita. Então pouco importa se ela fosse viver 5 ou 50 anos, ela continuaria não eleita. Deus não permite que os seus escolhidos morram antes da idade de conhecer o evangelho e se converterem. Isso é uma possibilidade. Pode ser a outra? Pode. É difícil. Bastante difícil. Eu geralmente me calo em situações assim. Porque eu não quero ficar afirmando uma coisa para uma mãe e para um pai. E detalhe, nós perdemos um filho. Se você me disser que eu tenho absoluta convicção que eu tenho um filho no céu, eu não tenho. Eu não tenho, meus irmãos, porque eu não consigo encontrar uma base bíblica definitiva sobre isso. Por exemplo, o pessoal fala de Davi. Lembra? O filho dele com Batseba morre com aproximadamente 1 ano de idade. Levou 1 ano pro cabra cair em si, e só caiu em si por causa de Natan, certo? E aí a criança morre, como Natan disse que morreria. E aí Davi ora, enquanto a criança está enferma, jejua, se escabela, e aí a criança realmente morre. Aí ele levanta e come, se lava, e os conselheiros dele ficam assim, peraí, enquanto a criança estava doente, você estava daquele jeito, agora a criança morreu, em vez de se lutar, você está bem? Está normal? Aí o que Davi fala? Adianta de quê? Eu irei até ela, mas ela não virá até mim. Então, esse texto pode favorecer de que Davi iria encontrar o seu filho de 1 ano? Pode. Mas pode apenas significar, meus irmãos, que ele está dizendo, eu irei para a morte, mas ele não vai voltar à vida. Pode também significar, lembra que nós já falamos em várias circunstâncias, inclusive na conferência, que no Antigo Testamento, o quê? É outro, não gosto não. Quero lhe dar a missão de ir para a internet e descobrir o que é esse fritar de ovos aqui. Eu posso entender, meus irmãos, simplesmente, como a gente já viu em conferências, que no Antigo Testamento, por causa da inconclusão da obra de salvação, que a cruz não tinha acontecido ainda, lembra que a gente falou que os mortos iam para um lugar, de certa forma, incomum, mas separado? Ok? O seio de Abraão para os justos, os que morreram em aliança com Deus, e o Sheol para os injustos, certo? E aí, depois da cruz, esses lugares foram esvaziados, porque de fato, ou pelo menos o seio de Abraão foi esvaziado, porque as pessoas foram para a glória. Lembra que a gente tratou isso? Pode ser sobre isso que o Davi estava falando também. O meu ponto é que
Você pode decidir abraçar uma teoria, uma possibilidade ou outra, mas, ao meu ver, nenhuma e nem outra. Não estou afirmando que a outra tem base tão fácil assim, não. Não tem uma base bíblica definitiva, certo? Então, ao meu ver, as pessoas às vezes abraçam por motivos muito mais emotivos do que necessariamente escriturísticos, certo? E, meus irmãos, isso não é algo tão... Nossa, o pastor não sabe o que crê. Isso não é algo tão difícil de se compreender. Há coisas nas escrituras que nós simplesmente não sabemos como vai ser. Descreve para mim como é que vai ser o corpo da ressurreição. Com que aparência você vai ter? Quem morreu com 10 anos vai estar com 10 anos na glória? Ou vai estar adulto? E quem morreu com 90 anos? Vai estar velhinho, enrugado ou vai voltar? Como é que é? Você sabe? Não. Porque a Bíblia se cala. E quando ela se cala, eu me calo junto. E para mim essa é uma dessas circunstâncias. Ela não é clara em dizer o que vai acontecer. Ok? Então espero que os irmãos entendam que a gente tem que ir até onde a Escritura vai e a gente tem limite para tanto. Vamos ver se a gente termina, meus irmãos, pelo menos preservação. Deixa eu ver se alguns digam aqui. Talvez. Estou achando que não. Diga, Thiago, tem outra pergunta ali. Acho que provavelmente não. Bom dia. Aconteceu uma situação de uma pessoa que ela disse que se converteu, né? Só que se desviou. Não sei dizer se da igreja ou do... Não sei dizer se ela já era cristã mesmo ou não, mas se desviou. E aí a conversa que eu tive com essa pessoa é porque ela estava se questionando em relação à salvação dela. E eu fiquei na dúvida do que dizer, porque uma coisa é você trazer a doutrina da perseverança dos santos para a pessoa, para confirmar a salvação dela, né? Para ela crer que nada pode impedir que ela continue, como o senhor mostrou. Tem o selo, tem as mãos de Cristo, tem as mãos de Deus, e tudo isso está nos guardando. Mas quando a pessoa está questionando sua salvação, como que talvez a gente poderia lidar com isso? Porque naquele momento, a minha intenção foi pregar de novo o evangelho para ela, mesmo que um dia ela já tenha dito que era convertida, porque ficou uma coisa que nem eu sabia determinar. No meu coração, por conhecer bastante, queria dizer a doutrina da perseverança dos santos. Certo. Mas, por cautela, eu fiquei pensando que aquela pessoa deveria, na verdade, ouvir o evangelho de novo para se converter verdadeiramente. Então ficou uma coisa assim, meio obscura em relação a isso. Ok, você vai com a doutrina da perseverança depois. Mas neste caso você precisa fazer primeiro um inventário com a pessoa da sua própria vida. Inventário como? Me conte como foi a sua experiência, a sua trajetória com Deus. Então, em algum momento, a pessoa precisa dizer, então, foi aqui que eu entendi o evangelho e me converti, certo? Então, se a pessoa não passou por esse momento, se ela não entendeu realmente o evangelho, se ela só entrou para a igreja, então ela está certa de ter dúvidas sobre a sua salvação, porque ela de fato nunca foi salva. Ninguém entra para a igreja e está automaticamente salvo. Mesmo em uma igreja como a nossa, irmãos, onde a gente não faz apelo, certo? Você vê claramente as pessoas, a gente ouve nos grupos de vida e tal, as pessoas narrando, olha, eu entendi o evangelho, entendi o que eu tenho que fazer. Eu entendi o que é fé, o que é arrependimento. A gente ouve as pessoas narrando isso. E na nossa entrevista para batismo, a pessoa conta isso. Nós já tivemos ocasiões em que a pessoa simplesmente não podia contar e nós não aprovamos o batismo, porque a pessoa não tinha uma experiência de conversão, certo? Ela não sabia explicar a sua conversão. Então eu começaria daí, faria esse inventário com a pessoa, o seu histórico de vida, e a partir daí a gente avaliaria juntos, eu e a pessoa, se ela realmente teve esse momento de conversão, certo? Aí ela pode inclusive dizer assim, então, teve aquela cruzada evangelística, ou aquele evento, ou o que quer que seja, e o pastor fez o apelo e eu fui à frente.
Tá, que bom. Tem até a data, né? Legal. Por que você foi à frente? Então você começa a avaliar. Agora, no fundo, com as informações que você vai dar à pessoa, ela tem que chegar à conclusão se ela realmente se converteu. Então, se ela chegar para você depois de toda essa análise assim, disser assim, eu entendi, agora eu estou entendendo, naquele dia realmente, meu coração, eu era sincero e eu quis entregar minha vida a Jesus. Talvez o vernáculo, né? Eu me arrependi dos pecados, talvez falte, mas ela expressa que ela de verdade entregou a sua vida a Cristo. Eu falei, joia, então se você fez isso de verdade, como você está afirmando, o problema seu é mais emocional do que espiritual. Por causa das lutas que você está enfrentando na vida, você está duvidando da sua salvação. Lutas essas que podem ser externas ou podem ser internas, certo? João Batista duvidou da messianidade de Jesus por causa das circunstâncias que estavam acontecendo com ele. O cara está preso, está fazendo tudo certo e dá tudo errado. Então ele começa, pergunte a ele se é ele mesmo que a gente esperava ou tínhamos que esperar outro. No momento da negação de Cristo, Pedro também entrou em parafuso. Esses momentos acontecem e a gente tem que substituir de novo, a convicção da palavra. E olha que privilégio, nós a temos. Algum desses personagens que eu estou mencionando na Bíblia nem tinha tudo isso, né? Agora, lembra da resposta de Jesus para João Batista? Volte a João e diga o que vocês estão vendo. Os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os mortos estão voltando à vida e o evangelho é pregado aos pobres. Por quê? Porque esse é o cumprimento da profecia do Messias. Jesus responde com a palavra de Deus. E nós temos que responder essa pergunta a essas pessoas com a palavra de Deus também. Agora, esse encontro vai magicamente sair dali e a pessoa, né, um super crente restabelecido e tal? Talvez não. Por aquilo que eu falei, meus irmãos, as nossas emoções, elas são extremamente traiçoeiras. E elas têm que ser colocadas em xeque o tempo todo, pela verdade da palavra. Não seja guiado por emoções. Não seja guiado por sentimentos. Eles funcionam como uma erosão na nossa base de fé. Como Paulo diz, nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos por fé. Andar por fé não é ser crédulo. Andar por fé é Deus disse e isso é que vale. Deus falou e é isso que eu vou crer e por isso eu vou reger a minha vida. Porque se eu me deixar levar, meus irmãos, pelos meus sentimentos, certo? Eu entro em parafuso todo santo dia. Todo santo dia eu coloco isso em xeque e confronto com a palavra de Deus. E é isso que essa pessoa precisa ter também. Ok? Só mais uma. O que o senhor acha dessas igrejas, por serem contrárias a essa doutrina? Eu entendo que talvez a intenção seja manter as pessoas agindo de uma forma correta. E aí colocam essa ideia da perda de salvação para fazer com que as pessoas continuem caminhando de uma forma correta. Eu acho que as motivações são várias e uma delas pode ser essa também, né? É um pouquinho de terrorismo, de manter as pessoas pela manipulação e pelo medo, né? Só que muitas dessas pessoas, Thiago, sempre aprenderam assim, então elas estão sempre somente perpetuando o erro. Então, não vou colocar todo mundo no mesmo balaio. Tem gente de forma sincera, acha de verdade que precisa fazer a sua parte. Então, é o que eu digo, meus irmãos, entendeu? Eu sei que ele foi um pouquinho até engraçado, mas o Granconato, naquele programa de televisão, o irmão falou assim para ele, a maior parte do povo evangélico é arminiano. Aí o Granconato falou, isso explica muita coisa. E é verdade. Porque se você tem esse tipo de pensamento, e você pede salvação por qualquer coisa, e você classifica isso aí como arminiano, isso mostra que a pessoa simplesmente não tem base bíblica, fundamento para aquilo. Ela pinça versículos, né? E aí, baseado em um único versículo isolado, esquecendo o total da teologia bíblica, acaba chegando a determinadas conclusões. Mas quando você de fato estuda a palavra de Deus, ela vai confrontar esses sentimentos e colocar você no caminho da verdade. Certo? Colocar você na palavra e não na opinião de outros, né? Diga, Alex. Essa
essa pergunta do Tiago, ela me lembrou de um caso que tem, inclusive, testemunho dela no YouTube, da esposa do Paul Washer. Sim. Que, num determinado momento, né, ela, uma filha de pastor, missionária, dava aulas na IBD para as mulheres lá da congregação dela. E, de repente, num determinado momento, ela foi confrontada pelo próprio Paul Washer, que perguntou para ela se ela tinha certeza da sua salvação e que se ela já tinha tido realmente um encontro com o Senhor. E ela se sentiu, ela fala que ficou extremamente ofendida com ele, mas depois, voltando-se para o Senhor, ela pôde realmente se humilhar, se arrepender e pedir para que o Senhor pudesse mostrar para ela se realmente ela era salva. É muito interessante esse testemunho. Agora, a pergunta que eu queria fazer é, já que nós estamos dentro dessa questão de soteriologia e juntando com o nosso devocional que está analisando a carta de Judas, e está falando muito sobre desvios doutrinários, heresias, aquela coisa toda, eu posso, com uma certa segurança, afirmar que uma pessoa que nega os pilares da fé cristã, mesmo que no passado ele pudesse ter, digamos assim, sido um ótimo pregador, uma pessoa muito influente, eu estou me referindo a, por exemplo, Caio Fábio, e de repente ele se torna um dos maiores hereges hoje em dia. Como que explica, como é que a gente consegue explicar um caso desse? Né? É uma pessoa que foi da década de 80, 90, sim, muito usada, escreveu muitos livros que hoje são eu ia pregar, eu li os livros, sem dúvida nenhuma. Irmãos, eu não vou falar isso sobre a pessoa do Caio Fábio em particular ou a AB. Como eu falei, a gente não tem um soterionômetro, né, para ficar medindo a salvação de ninguém. Mas o que a palavra de Deus fala sobre esses personagens da Bíblia, na época de Paulo, tá? E eu creio que ele está falando isso debaixo de autoridade apostólica, ele não está falando isso como qualquer cristão. Esses que haviam abandonado a fé nos seus dias, ele dizia o seguinte: estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, certo? Repito, eu não estou dizendo que Caio Fábio vai para o inferno, porque eu não tenho medidor de salvação de ninguém, certo? Mas em termos gerais, é isso que a palavra de Deus fala, que aquele que um dia defende a sã doutrina e abandona, como o Alex falou, questões basilares da fé cristã, e aí, é claro, isso vai variar de opinião de um para o outro, o que é basilar, o que é fundamental, o que não é. A opinião de Paulo é que essas pessoas estavam no seu meio, mas nem eram realmente convertidos. Por quê, irmãos? Você defender, teoricamente, algumas questões da fé cristã, da doutrina cristã, você não precisa ser convertido. Você aprende que A mais B é C e você repete isso. Ok? A minha pergunta nessa manhã é, você crê nisso? Você apenas está falando? Se eu lhe perguntar se a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus, você sabe a resposta certinha e você dá. Porque você decorou ou porque você crê nisso? Porque eu de fato creio que absolutamente cada letra que está aqui na palavra de Deus é inspirada e suficiente para mim. Então essa é a diferença. Eu não sei só aqui, eu creio que isso é verdade. Então essa é a diferença. As pessoas ficam na igreja, mas necessariamente não creem naquilo que repetem. E aí eu concordo, cada um tem que examinar a si mesmo. Paulo dizia para os coríntios, vejam se vocês de fato estão na fé. Agora é interessante, né, meus irmãos? Hoje é maneiro estar junto com o pessoal da igreja, né? Boas amizades, o pessoal sai para pedalar junto, que legal, né? Aí sai ontem para comer uma churrascada, maravilhoso. Não tinha isso no primeiro século, não. Então é muito mais provável, irmãos, que pessoas fiquem em igrejas pelos motivos errados hoje, pelo menos em países que não há perseguição, do que no primeiro século. Porque Paulo perguntava a uma congregação que às vezes podiam pagar com a própria vida, vejam se vocês realmente estão na fé. E a gente tem que fazer o mesmo questionamento hoje em dia. E se a gente realmente está na fé. Então o que o Paul Washer fez com a esposa dele foi um ato de amor. Não foi um ato de ou qualquer outra coisa. Claro que ela se sentiu atacada, porque ninguém gostaria que eu chegasse e falasse, você tem certeza, Ellen, que você é crente? Cadê? Se alguém vem comigo falando isso, eu já perguntaria assim, mas peraí, eu tô fazendo alguma coisa que, né? O meu comportamento
deve ter levado a pessoa a perguntar isso. Eu já fico preocupado. E é normal a pessoa ficar ofendida, mas graças a Deus que ela pensou, meditou e o resto do testemunho fala por si mesmo. Então, meus irmãos, é algo muito sensível, muito difícil. O importante é que a gente conheça a pessoa, voltando à pergunta do Alex só para fechar, e saber se de fato aquilo que é basilar. Se você perguntar à pessoa, você é salvo como? Pela graça, mediante a fé, a divindade de Cristo, tal. E eu não sei até que ponto esta pessoa que ele mencionou, outros, estão longe dessas verdades. Teria que, de fato, colocar a sua obra hoje sobre o microscópio e examinar. E ainda assim, eu não tenho um soteriômetro. Mas, em termos gerais, o que a palavra de Deus diz é a pessoa realmente caracterizada como herege, e eu já conheci pessoas que já negaram a divindade de Cristo, a salvação pela graça, e aí já, né? A vaca já foi pro brejo, já foi tudo, chifre, rabo, levou a cerca, levou tudo. Aí isso não deixou dúvida nenhuma de que havia abandonado a fé cristã. E esse eu posso afirmar com mais tranquilidade, que de fato deu as costas para tudo. E hoje defende alguma coisa, qualquer coisa, mas menos a fé cristã. Ok? Sempre tomar cuidado, vocês viram? Na questão de salvação de criança, na questão... A gente não pode ser categórico em determinadas coisas que não temos as informações ou acesso às informações porque estão dentro do coração e da vida da pessoa ou das pessoas. E a gente fica, infelizmente, limitado no que vamos ou não vamos definir sobre aquilo ali. Tá? Agora, uma coisa eu sei, em termos de comunhão, já fora da pergunta dele, mas eu poderia entrar, aí eu não tenho comunhão com essa pessoa. Porque ele está ensinando coisas que são nocivas à Igreja de Cristo. Ok? Mas vamos encerrar com a Samara, meus irmãos, porque o tempo realmente já acabou e tem 4 slides ainda só desse assunto. E a gente vai para semana que vem. Diga, não, semana que vem não, quando a gente voltar da EBD. Aproveitando isso, meus irmãos, semana que vem não temos EBD, é dia de Natal, não é isso? Ou estou errado? Tá, dia de Natal. Na outra é o Ano Novo, certo? Então a gente volta só ano que vem. Tinha nada a ver com o que eu estava falando, mas vocês ouviram ali. Diga, Samara. Cadê o Mike? Morreu? Tá ligado? Só não bate não, pai. Sopra. Parou o microfone. Tá ligado? Ué? Ah, ele tá desligando? Então fala aí que eu repito, porque ele já tá no final. Ah. As pessoas usam Mateus 19,14 para justificar a salvação das crianças. 19,14 é deixar vir as minhas criancinhas? Não? Porque dos tais é o reino dos céus. Sim. Exatamente essa palavrinha. A ideia por trás é que quem tem o coração de uma criança, que não é questão de inocência, certo? Qualquer pai aqui sabe que criança não é inocente. Menino, não põe o dedo nessa tomada. Você comeu do chocolate que eu disse para não comer? Não, mamãe, tudo melado aqui. Não é inocente. Tá? Miserável pecador, só que é projetinho ainda, tá? A palavra de Jesus é confiança. É por isso que tem que ser como criança, porque ela confia nos seus pais. Via de regra, né? Então você coloca a criança no alto e diz, pula, sou eu? Nunca me viu antes. Não vai. Tira eu, coloca o pai, pula, ele vem, porque ele confia no pai. Essa é a ideia de Jesus. Então, é isso que Jesus estava dizendo. Quem é semelhante às crianças dessa maneira, dos tais ao reino dos céus. Não da criancinha em si. Essa é a explicação que a gente daria. Entendeu? Porque, de novo, foi um assuntozinho difícil. Difícil. Eu acho muito, muito raso a gente... é assim. Eu prefiro dar a cara a tapa e dizer, eu não sei. Definitivamente não. Eu sei das opções e sei dos argumentos dos dois lados. Esse é o problema. Quando você argumenta de um lado e argumenta do outro, e ambos parecem fazer sentido, obviamente que a gente está entendendo errado alguma coisa, mas é óbvio, as duas coisas não podem ser verdade. Mas eu não tenho dados, fundamentação para dizer, é assim, de um lado ou de outro.
Ok? Vamos colocar de pé, meus irmãos? Hoje a gente foi até o talo, né? Vamos orar. E quando voltarmos, não perca o fio da meada não, de preferência assista essa aula novamente, a 33, que a gente vai retomar sobre a perseverança dos santos, a doutrina da preservação. Deus querido, muito obrigado pelo nosso tempo aqui hoje de manhã. Prazer podermos parar, Deus, durante o nosso domingo e estudarmos aquilo que o Senhor deixou para nós, como vimos no nosso devocional esta semana, a fé, de uma vez por todas, entregue aos santos. Abençoa, Deus, o nosso dia durante a tarde, à noite possamos estar aqui em nossa congregação para louvar e engrandecer o Teu nome. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém.